418 milhões de reais, ou 48 milhões de euros. É quanto o John Textor vai ter que desembolsar para colocar jogando com a camisa do Botafogo Santiago Rodrigues, Bitelo e Rollheiser. Você acredita que o americano vai desembolsar toda essa grana? Vamos discutir isso e te mostrar no campinho como ficaria a organização do time do Botafogo se todos eles vierem dentro desse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo, atualizadíssimo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Já somos mais de 155 mil apaixonados pela Estrela Solitária seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, venha fazer parte da nossa família. Se inscreva aqui também, larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses, beleza? Deixa eu falar rapidinho com vocês sobre o Campeonato Carioca, pagar algumas informações, porque tem coisa acontecendo no Botafogo que não é só contratação, e você, torcedor, também precisa ficar informado sobre isso. O Botafogo, nesse momento, é o 4º colocado do Campeonato Carioca, e faltam apenas 2 rodadas para o campeonato finalizar. O Volta Redonda, com 16 pontos, é o primeiro colocado, o Flamengo, com 13 pontos, é o segundo colocado, Vasco, com 13 pontos, terceiro colocado, Botafogo, com 12 pontos, é o 4º colocado. Botafogo e Flamengo têm um jogo a menos. Portanto, se o Botafogo ganhar, ele passa o Vasco na terceira colocação. Ok? Isso é importante. O Botafogo vai jogar contra quem nessas últimas 2 rodadas? O Botafogo vai pegar aí o Madureira amanhã às 16 horas e depois o Botafogo pega da última rodada, não é isso? Na verdade, faltam 9 de 11, isso, amanhã Madureira, 16 horas, depois o Botafogo na rodada 10 enfrenta o Boa Vista no dia 15 e depois o Botafogo termina a rodada 11 de 11, portanto 3 rodadas no dia 23 de fevereiro. Portanto, essa primeira fase, primeira perna do Campeonato Carioca vai até o dia 23 de fevereiro e termina com Botafogo e Vasco da Gama, muito provavelmente decidindo ali quem determina o terceiro ou quarto colocado. Dessa forma, o Botafogo pode ou não pegar o Flamengo já numa semifinal de Campeonato Carioca. Ok? Outra coisa, Rodrigo Belão, ex-Atlético Paranaense, chegou para ser o treinador do Sub-17 do campeonato do Botafogo. Isso é muito legal, porque o Atlético Paranaense tem uma base muito boa, portanto, é o Botafogo roubando bons profissionais aí do mercado. Parabéns ao Botafogo, tomara que o Belão faça um bom trabalho na base do Botafogo. Vamos lembrar que o Sub-17 do Botafogo tem muito valor, fizeram uma copinha que surpreendeu a todos, tem bons jogadores, bons meninos ali, então boa sorte na continuidade da sua carreira aqui no Alvinegro. Show de bola? Vamos para cima? Porque, olha só, vamos falar das contratações, que eu sei que é o que você quer saber, e a gente sabe que hoje, inclusive é uma informação do próprio GE, né? Já existe uma certa pressão interna e existe também nomes em sigilo, além da busca de técnicos, que são, no caso aí, o Roberto Mancini, o Tite a gente já descartou e o Vasco Matos. A gente, quando fala que a gente já descartou, é pelas informações que a gente tem. Mas o John Textor, eu não me surpreendo com nada, irmão. Se amanhã ou depois aparecer o cara aí, não vai ser eu que disse, não ia vir, né? Então, é complicado. Mas dos nomes que nós temos, o que eu quero te dizer nesse momento é que existem nomes que ainda estão em sigilo. Pode ser que o treinador seja o nome que não saiu na mídia. Eu quero te lembrar que no caso do Arthur Jorge, na época se falava em Pedro Martins, se falava em diversos outros treinadores, e surgiu o Arthur Jorge na reta final e foi contratado. Pode ser que aconteça a mesma coisa em relação a treinador nesta janela de transferências, tá bom? Isso é importante. Sobre jogador, certamente tem uma pancada de nomes aí em sigilo que você não sabe. Você sabe do Bitelo, do Santiago Rodrigues e do Rollheiser, mas você não sabe dos outros. Então podem surgir, tipo o próprio Davi Ricardo, o próprio Jair, que ninguém nem imaginava quando viu, fechou. Entendeu? Então tem essas situações todas.
Agora, vamos falar aqui, cara, sobre o quanto vai custar contratar todos esses jogadores para a gente entender se é factível sonhar com todos eles. Porque eu vejo muita gente produzindo conteúdo de Santiago Rodrigues, de Rohraiser, de Bitelo, e falando assim, ontem saiu a notícia de que o Botafogo acertou o valor da entrada com o Dínamo, que vinha pedindo 10 milhões de euros, cerca de 10 milhões, 9, 10 milhões de euros, e reduziu esse valor à metade, facilitando o Botafogo. O Botafogo falou, essa entrada aí eu topo pagar. Legal, legal. Mas aí o Botafogo, no caso de John Textor, quer pagar o valor total dos 18 milhões de euros em 36 vezes, em 3 anos. E o Dínamo quer pagar em 12, quer receber em 12, ou um ano. Ou seja, o John Texel está querendo comprar no carnezinho das Casas de Bahia. Essa é que é a verdade. E aí pode parecer mesquinharia. Pô, por que não dá os 10 milhões da entrada? Por que não parcela em 12? O americano tem dinheiro. É isso que eu fico lendo nesses Twitter da vida. Só que quando você. Isso me chamou a atenção para fazer a conta do quanto essa janela pode custar para o Botafogo. Quando você vai fazer a conta do quanto ela pode custar, você chega no incrível valor de 418 milhões de reais. Isso a depender da cotação da moeda. Eu botei uma cotação de euro por volta de R$ 6, ou seja, de R$ 6. Mas o euro a gente sabe que é um pouco mais caro do que isso. Quer dizer, seria ainda mais do que 418. Vamos arredondar aqui para 420 milhões de reais, sem falar dos cerca de 130 que já foram gastos. Você está falando aí, meu amigo, de uma janela, meu garoto, complicada, né? Está falando de 550 milhões de reais numa janela, é muito dinheiro. É claro que o John Textor ele não quer desembolsar meio bilhão de reais à vista ou dentro de um prazo de 12 meses. É extremamente factível entender o porquê que o americano quer parcelar. É tanto dinheiro envolvido que quanto mais tempo ele conseguir de parcelamento, mais faz sentido para ele ficar aqui negociando esses jogadores. A torcida tem sua pressa, a imprensa tem sua pressa, todo mundo fica ansioso, né? Aí vem a pancada contra o Flamengo, dói, eu entendo o torcedor, mas eu também entendo que gastar 550 milhões de reais não é fácil. Não pode ser essa farra do boi. Deixa eu te mostrar aqui como é que ficaria o time do Botafogo se esses caras todos viessem. Você hoje tem, dos remanescentes de 2024, você tem o Savarino e o Igor Jesus para 4 vagas no ataque. Você pode fazer isso daqui de diversas formas. Você pode botar o Igor Jesus para cá naquele 4-2-4, leva o Bitelo para frente, bota o Savarino aberto na ponta esquerda, ou o Rohraiser ali sendo esse cara, né? Enfim, tem várias formas de você armar isso. Ou você deixa aqui o Savarino mais centralizado, ou o Rohraiser mais centralizado, porque a gente não tem determinado quem seria o titular, e aí você teria aqui o Bitelo na ponta esquerda. A tendência é que o Savarino, que foi, na minha opinião, o melhor jogador de 2024, seja titular num primeiro momento no Botafogo. E o Rohraiser seja uma opção ao Savarino. É assim que eu vejo a chegada do Rohraiser. Só que tu gastar 15 milhões de euros, e aí aqui eu estou estimando, uma vez que a proposta do Botafogo e a do Santos não foram aceitas pelo Rohraiser, portanto, estou botando ele ali no mesmo patamar de mercado do Santiago Rodrigues, até porque ele está na Europa, não consigo acreditar que esse jogador chegue por menos do que 15 milhões de euros. Complicado tu pagar 15 milhões de euros para um cara ficar no banco, não é isso? O Botafogo até tem pago valores altos para jogadores ficarem no banco. Por exemplo, o Botafogo pagou 10 milhões de euros para o Matheus Martins. Não é isso? Pelo Matheus Martins. Então, essa é a situação. E aí você teria 15 milhões de euros no Santiago Rodrigues, formação do Wellington Arruda, que o Botafogo pode mandar essa proposta lá. Você teria mais 15 milhões de euros no Rohraiser, são 30 milhões de euros. Mais 18 milhões de euros no Bitelo, você está falando de 48 milhões de euros. Meu amigo, 48 milhões de euros vezes 6, que é a cotação básica aí, você está falando de uma baita grana. Você está falando aí de uma baita grana. Você está falando de 288 milhões de reais só nesses 3 jogadores. Como é que tu compra tudo isso à vista? Você está entendendo? Vale a pena? Qual clube no Brasil gasta 288 milhões de reais em apenas 3 jogadores? Se você for colocar aqui na conta, ó, do lado do Barbosa aqui, até para te mostrar o elenco, vou botar o menino Jair, beleza? Bota aí, 418 mais os 75 iniciais do Jair. Tu foi a 493. Aí tu pega aqui o Davi Ricardo.
beleza? Vou botar aqui DR, só por causa do espaço mesmo, tá? Bota aí Davi Ricardo. O Davi Ricardo custou para o Botafogo cerca de 10, beleza? Já bateu 503. Aí ali no gol, você tem o Léo Link. Olha aqui, ó, Léo Link, que também custou cerca de 10 aí do Botafogo. 503, você já bota mais 10 aí, tu já vai a 513. Meu amigo, é muita grana. É muita grana 513. É mais do que o aporte inicial que o John Textor teve que se obrigar em contrato de fazer no Botafogo ao longo de alguns anos. É muita alavancagem financeira. Por um lado, eu entendo o torcedor do Botafogo, que não quer saber quanto isso tudo vai custar. Ele quer time forte dentro de campo vencendo. Tá tudo certo. Mas esses 513, 520, whatever, 500 ou mais que o Botafogo vai gastar para trazer essa galera toda, cara, é praticamente 80, 90% de toda a receita do Botafogo em 2024, que foi o ano recorde de receitas do Botafogo. Se o John Textor contratar essa galera toda, meu amigo, você pode ter certeza que você vai ter uma fila quilométrica de jornalistas e influencers falando em fair play financeiro, desesperados. Qual clube no futebol brasileiro tem a capacidade financeira de botar 513 milhões de reais na rua? Mesmo os que têm, como o Grupo City, por exemplo, no Bahia, os bilionários de Minas Gerais, Pedrinho BH no Cruzeiro, os 4R no Atlético Mineiro, não fazem isso. Só o John Textor, cara, tem feito isso nesse mercado. O John Textor já foi em 2024 o cara que mais gastou dinheiro na América do Sul. O Botafogo gastou mais dinheiro do que o Boca Juniors, gastou mais dinheiro do que o River Plate, gastou mais dinheiro do que geral. E ele está aumentando a aposta. Foram 380 milhões no ano passado, que já parecia um valor absurdo. Um valor que as pessoas olhavam e falavam, o que está acontecendo? E agora ele vem para gastar cerca de R$500 milhão nessa janela. E eu quero te lembrar o seguinte, essa janela ainda tem o meio do ano. Se ele contratar esses 3 jogadores e fechar essa janela com R$500 milhão, e eu te mostrei que a conta é essa, você ainda tem o meio do ano para gastar dinheiro. Jogadores vão se lesionar. Você vai precisar robustecer o elenco ali no meio do ano. Faz uma conta básica, cara. Quantos jogadores chegariam nessa conta? 3. Quantos jogadores chegaram até agora? Léo Link, Juan Cruz. Ah, eu não botei nessa conta o Juan Cruz. Que foram 8 milhões de euros. Meu Deus do céu. Ainda tem o Juan Cruz. Léo Link, Juan Cruz, Jair, Davi Ricardo. Pelo menos esses 4. Aí chegam esses outros 3, vai a 7. Saíram 15, irmão. No meio do ano, você acha que ele não vai ter que dar uma profundidade maior a esse elenco? Gastando 550 milhões agora, quanto é que não se gasta no meio do ano? Aí no meio do ano ele vai lá gastar mais uns 200 milhões de reais. Gente, é absurda a quantidade de dinheiro. Eu não estou reclamando, não. Eu estou feliz da vida. Eu quero mais dinheiro no Botafogo e vambora, e Super Mundial, e vamos ganhar Libertadores de novo, brasileiro. E vambora, meu irmão. Eu tô nem aí. Aqui é macete do dinheiro, ó. Clapalcios no The Sims. Entendeu? Maneiro pra caramba. Mas assim, porra. E a galera, tipo, acha que é a coisa mais normal do mundo. 36 meses é o escambau, paga em 12. Cara, tem que ter fluxo. Tem que ter fluxo. Não é assim, não. E o John Textor, no final das contas, ele prova tá certo. Ele prova tá certo. A gente chia, a gente reclama, a gente fica pé da vida com o americano às vezes, mas ele prova que ele tá certo. Por exemplo, se ele tivesse cedido à pressão do Dínamo, que praticamente saiu da mesa da negociação, pelo menos a informação que se tinha até então, sobre o Bitelo em relação à entrada de 10 milhões, se ele tivesse cedido, ele tinha se ferrado. Aí o Dínamo agora surge a informação de que o Dínamo aceitou reduzir o valor da entrada. Ué, parabéns ao americano. Vai poupar nessa janela 5 milhões de euros. Vai pegar 5 milhões de euros, vai jogar no fluxo lá para frente. 5 milhões de euros é dinheiro, irmão. Tá falando aí de pelo menos 30 milhões de reais.
30 milhões de reais é bastante grana, gente. Então, assim, cara, deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Ele já falou que nem todos os reforços vão chegar ao mesmo tempo. Ele já disse que quer vender muito e contratar mais ainda. A nós resta aguardar, a nós resta torcer, a nós resta juntar as mãozinhas, olhar para o Papai do Céu e falar: abençoa nós, irmão, por favor, como já abençoou bastante lá em 2024. Né? Chega a parecer ser absurdo, né? Você pensar que depois de tudo que viveu o Botafoguense em 2024, a gente ainda pudesse, poxa, vamos viver ainda mais em 2025 e ainda melhor? Parece até que eu tô pedindo demais a Deus, entendeu? Tipo, o que a gente viveu em 2024, 99% dos clubes do planeta não viveram em mais de 100 anos de história. É verdade, eu não estou exagerando. Porque não é só ganhar Libertadores, é o Nacional junto. E não é só ganhar o Campeonato Nacional e Libertadores juntos, é da forma como foi na Libertadores. E não é só ganhar o Brasileiro e a Libertadores juntos da forma como foi. Foi depois de um 2023 da forma como foi. Cara, nada disso se explica. Vai lá ler o texto do João Moreira Salles na Piauí, ou tá o texto também lá no Fogão Net. Eu li aquele texto ontem à noite aqui, eu comprei umas cervejinhas e fiquei lendo as 8 páginas de texto. Absolutamente delicioso aquele texto. O que o João escreve bem é brincadeira. E o que ele foi verdadeiro ali também é mais brincadeira ainda. Enfim, vamos torcer. Pode ser que seja um final de semana agitado? Pode. Pode ser que seja um final de semana de marasmo? Também pode. Existem bolas quicando para que seja um final de semana bem animado. Vamos torcer para que a gente tenha boas definições neste final de semana. Quero te lembrar que no sábado passado, John Textor esteve em Portugal assistindo Santa Clara e Casa Pia. Né? Surgiu notícia de compra do Casa Pia, ele observou o trabalho do Vasco Matos, não surgiu uma matéria dizendo de que ele se reuniu com o Vasco Matos, percebeu? Para mim está muito claro. Vasco Matos é aquela bola de segurança. Vasco Matos topa. Ele tem que mandar proposta, mas se ele mandar proposta, ele pode queimar a largada. Será que ele quer ir para o Super Mundial com uma promessa como o Vasco Matos? Não. Ele quer o Roberto Mantini, dentre outros. Então, vamos aguardar. E parece que esse ano não será um ano de Taça Rio. Espero só que o Leiria não estoure o nosso elenco até lá e a gente tenha jogadores saudáveis para jogar as semifinais. Se depender do Leiria, vai ficar difícil.